Olá, sejam bem-vindos a mais este estudo e hoje temos então a segunda parte do tema Alma e Morte. Na primeira parte nós tivemos a ver a questão da imortalidade da alma. Será que é possível nós termos uma alma imortal? Nós vimos realmente que, segundo a Bíblia, a alma que peca, essa perece. Segundo a Bíblia, nós temos de facto a esperança da vida eterna. Mas quando a segunda vinda de Cristo, ou 1000 anos depois, na primeira ou na derradeira ressurreição. Hoje vamos nos debruçar um pouco o que é que acontece então quando morremos. O que é que nos acontece? Será que existe aqui algum estado intermédio entre a nossa morte e a ressurreição? Será que temos algum tipo de consciência? Qual é o estado dos mortos? Desde o momento em que uma pessoa morre até então à segunda vinda, como vimos na primeira parte, o que é que acontece? A Bíblia é muito clara quanto a isto. Vamos ver. Em primeiro lugar, nós vamos ver que nós morremos, certo? Diz então Jó, o homem, nascido da mulher, é de poucos dias e farto de inquietações. O que é que ele está a dizer? Que nós até vivemos poucos dias e muitos destes dias são dias com problemas. E diz então que sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Esta é a realidade. Esta é a descrição da vida humana. Chega uma altura em que não permanecemos mais, porque morremos. Então vimos que nós morremos. Porém, ele acrescenta algo mais. Diz assim, Jó 14:10, diz-nos o seguinte. Porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, onde está ele? Esta é a pergunta que Jó está a fazer, que é a pergunta que queremos responder hoje. Portanto, Jó diz assim, o homem morre, sendo morrido o seu corpo é consumido, então rendendo o homem o seu espírito, onde está ele? Nós vimos na primeira parte que nós somos almas viventes. Somos matéria, junto com o espírito, ou seja, o fogo da vida, somos uma alma vivente. Jó está a constatar que nós morremos, somos consumidos, voltamos para a matéria. Mas quando isso acontece, onde é que está o homem? O que é que acontece com ele? Vamos continuar. Eclesiastes diz-nos então, e o pó volte à terra como era. E o espírito, aquele fogo que Deus deu a Adão, vai para onde? Volta a Deus que o deu. Então nós vemos realmente, como vimos também um pouco na primeira parte, que o homem morre, é consumido, volta à matéria, volta ao pó, volta à terra e o seu espírito, o fogo da vida, volta para Deus que o deu. Mas então, o que é que isto quer dizer? Que mais detalhes nós podemos saber do que é que acontece depois da morte? Vamos voltar a Jó, porque Jó dá-nos mais detalhes. Jó 14:14 diz-nos o seguinte. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, e teria afeto à obra das tuas mãos. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba. São humilhados sem que ele o perceba. O que é que Jó está aqui a querer dizer? Que, morrendo um homem, o que é que acontece? Está-nos a dizer que os seus filhos recebem honra, ou seja, acontece algo de espetacular aos seus filhos nesta terra, depois de o homem ter morrido, e o que é que ele sabe? Não sabe. E se forem quer honrados ou humilhados, ou seja, as coisas boas que acontecem aos seus filhos, ou as coisas más que acontecem aos seus filhos, que conhecimento é que ele tem sobre isso? O texto diz-nos, sem que ele o saiba. Mais detalhes. Salmos 6. O que é que diz nos Salmos 6? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Vemos então aqui mais um detalhe. Vimos que um homem que morre não sabe de que se passa com os seus filhos.
Mas também este texto diz-nos que alguém que morre nem sequer sabe, nem sequer se lembra de quê? De Deus. Então temos aqui detalhes do estado dos mortos. Neste momento, as pessoas que estão mortas não sabem o que se passa com a sua família, não sabem o que é que se passa nesta terra, nem sequer se lembram ou sabem que Deus existe. Mas porquê? A resposta encontramos na palavra de Deus. Salmos 146, 3, 4 responde-nos a esta pergunta. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Porquê? Quando ele morre, o que acontece? Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então aqui temos um detalhe muito importante do estado dos mortos. Já vimos que alguém quando morre não sabe o que se passa com a sua família aqui nesta terra. Já vimos que alguém quando morre nem sequer sabe que Deus existe. Porquê? Porque no momento em que morre, terminam os seus pensamentos. Não existe estado de consciência na morte. A partir do momento em que alguém morre, termina ali o seu pensamento. Eclesiastes 9 dá-nos ainda mais um detalhe acerca disto. E diz-nos, porque os vivos sabem que hão de morrer. E eu sei que, se entretanto Cristo não vier, eu vou morrer. Assim como todas as pessoas que já viveram no passado. Mas o que é que nos diz o texto? Mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tão pouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Isto é um detalhe muito, muito importante. Os mortos não sabem coisa alguma. Porque o seu pensamento, como vimos no texto anterior de Salmos, parece no momento da sua morte. Mas então agora surge-nos uma pergunta muito, muito importante. É que muitas pessoas acreditam que podem comunicar com os mortos. Mas se a Bíblia diz que no momento da morte, o pensamento, a consciência, a memória de quem morre termina, como se pode comunicar com os mortos? Existem muitas pessoas em muitas áreas diferentes que dizem que podem comunicar com os mortos. Uns chamam-lhes médiuns, outros chamam outros nomes, não importa quais são, mas muitos acreditam que podem comunicar com os mortos. O que é que a Bíblia diz sobre isto? O que é que a palavra de Deus diz acerca do comunicar com os mortos? Vamos ver. Diz-nos então em Deuteronômio: E entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Então a Bíblia apresenta-nos aqui um quadro. Qual é o quadro? Em que as pessoas não devem procurar quem consulte os mortos. Mas este texto dá-nos uma resposta e abre-nos outra pergunta. Por um lado, é claro que a Bíblia condena a consulta dos mortos. Certo? Claro que a Bíblia condena a consulta dos mortos. Mas não nos explica porquê. Este texto não nos diz porquê que não devemos consultar os mortos. Mas se ao mesmo tempo a Bíblia diz que os mortos nada sabem, que o pensamento dos mortos termina a quando da sua morte, como é que nós podemos entender o que é que isto quer dizer? Porquê é que Deus condena a consulta dos mortos se supostamente é impossível consultar os mortos? Porque os mortos nada sabem. Vamos ver. Isaías capítulo 8 dá-nos mais instruções. E diz-nos o seguinte: Quando, pois,
vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, nós vemos aqui novamente a Bíblia a condenar a consulta dos mortos. Vamos com calma. Então, se a Bíblia diz que os mortos nada sabem e que não devemos consultar os mortos, então, quando alguém está a fazer uma sessão de consulta aos mortos, quem é que estas pessoas estão a consultar? É uma pergunta que nos podemos colocar agora neste momento. Porque a Bíblia condena a consulta de mortos, diz que os mortos nem sequer se podem ser consultados porque eles nada sabem. Então, se alguém diz e tem esta experiência de consulta aos mortos, o que é que está na realidade a acontecer? A Bíblia, mais uma vez, dá-nos a resposta. 2 de Coríntios diz-nos o seguinte: pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então nós vemos que existem seres que se podem transfigurar em outras coisas e fazer-se parecer com outros seres que não são eles próprios. Vemos o texto que diz que o próprio Satanás se pode transfigurar como um anjo de luz e aparecer a alguém, pretendendo ser o quê? Um anjo de luz. 1 Timóteo dá-nos mais pormenores. Diz-nos o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Isto é uma realidade nos nossos dias. De facto, Satanás e os seus ajudadores podem tomar a forma de qualquer pessoa que viveu no passado, podem tomar a forma de anjos, de mensageiros e fazerem-se passar por eles. Quando se consulta, então, os mortos, de facto, então, estamos a consultar um destes seres. Isto pode ser muito duro, muito forte, mas isto é o que está escrito na palavra de Deus. Pode haver alguma exceção? Sim. Vamos ver. A Bíblia apresenta-nos uma exceção. Vamos ver. Diz-nos o seguinte em Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estar aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então, nós temos aqui um problema. Qual é o problema? O problema é que nós vimos na Bíblia que os mortos nada sabem. Vimos, por exemplo, que se um homem morre, pode acontecer coisas boas aos seus filhos, ou pode acontecer coisas más aos seus filhos, que ele nada sabe. Vimos também que um homem, quando morre, nem sequer de Deus se lembra. Porquê? Porque vimos que no momento em que uma pessoa morre, o seu pensamento, a sua consciência, as suas lembranças terminam naquele preciso momento.
E vimos que a Bíblia diz, não consultem os mortos. Porquê que não consultem os mortos? Porque os mortos nada sabem. E ao consultar os mortos, na realidade, estaremos a consultar espíritos enganadores. Ora, aqui, a Cristo, em Mateus 17, nós vemos duas pessoas que apareceram a Cristo. Essas pessoas foram quem? Moisés e Elias. Ora, Moisés e Elias já não estavam presentes nesta terra há muitos anos atrás. Então como é que se justifica esta presença, por exemplo, de Cristo com Moisés, se Moisés já tinha morrido séculos e séculos antes? É muito simples. A Bíblia fala de três homens que viveram neste mundo, mas que já não estão neste mundo, que já estão no céu. Nós vimos realmente que quando alguém morre, não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, mas fica aguardando a ressurreição. Mas a Bíblia apresenta três exceções. Vamos ver essas exceções? Vamos. Gênesis 5, 24 diz-nos: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Primeira exceção. Então, o que é que aconteceu com Enoque? Enoque andou tanto com Deus, teve uma relação tão próxima com Deus, que não conheceu a morte. E Deus o tomou para si. Paulo, em Hebreus, confirma exatamente isto, ao dizer-nos que, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então vemos aqui que Enoque não passou pela morte. Enoque viveu uma vida de tal comunhão com Deus que foi transladado, ou seja, foi levado para o céu, sem conhecer a morte. No entanto, Enoque não estava presente. Naquele episódio que acabamos de ler, entre Cristo, estava lá quem? Moisés e Elias. Então, o que é que aconteceu com Moisés e com Elias? Vamos ver. Elias, 2 de Reis 2, 11, diz-nos o seguinte: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então nós vemos que Enoque não foi o único homem o qual Deus transladou para o céu. Existiram dois homens que foram transladados. Foi Enoque e foi Elias. Dois homens que tiveram o privilégio de serem os primeiros a não passar pela morte. Se lembram da primeira parte, nós falámos que no fim, os salvos vivos também vão ter este privilégio de não passar pela morte. E estes dois homens, Enoque e Elias, já estão no céu. Então nós vemos que quando Jesus está a falar com Moisés e com Elias, pode perfeitamente estar a falar com Elias. Porquê? Porque Elias está vivo. E Elias está no céu. E naquele momento Elias veio ter com Cristo para o confortar, para o animar. Para dizer, nós sabemos o que é viver neste mundo de tentações. E nós conseguimos alcançar uma vida exemplar, que nos deu a salvação. E vieram animar naquele momento a Cristo. Mas agora então e Moisés? É que Moisés não foi transladado. O que aconteceu com Moisés? Vamos ver. Deuteronômio 34 diz-nos o seguinte: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube, até hoje, o lugar da sua sepultura. De facto, nós vemos que Moisés, efetivamente, morreu. E Moisés morreu e até após da sua morte houve uma luta pelo seu corpo. Essa luta está escrita em Judas 1:9, que nos diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Portanto, nós vemos que a Bíblia é muito clara. Nós vimos que alguém, quando morre, não tem lembrança de nada que se passa nesta terra. Vimos também que não podemos consultar os mortos por dois motivos. Primeiro, porque os mortos nada sabem. E segundo, porque a Bíblia nos condena de o fazer, porque, ao fazermos, estamos a consultar espíritos enganadores. Mas depois vimos que temos um problema. É que Cristo falou com Moisés e falou com Elias. Elias não tem problema, porque Elias está vivo. Mas então, o que aconteceu com Moisés? A única solução é, claro, Cristo tomou Moisés após a sua morte. Porque a Bíblia não pode dizer, por um lado, que os mortos nada sabem e, por outro, permitir que eles saibam alguma coisa. É, de facto, extraordinário. E nós vemos que naquela experiência de Cristo, podemos ver que Moisés também se encontra no céu. E estes três homens, Enoque, Elias e Moisés, são três homens que já passaram nesta terra e já ganharam a herança da salvação. Sabem? E eu um dia também quero lá estar. Um dia também quero esta mesma herança. Um dia também quero pessoalmente falar com Moisés, falar com Elias, falar com Enoque. Mas acima de tudo, falar com Deus. Esta é realmente a certeza que eu tenho e que quero realmente viver a minha vida para um dia lá poder estar presente. Porque a Bíblia é muito clara. Vimos na primeira parte que não temos uma alma imortal. Vimos também agora que nada sabem aqueles que estão mortos, mas aguardam o dia da ressurreição. Mas também vimos que temos a esperança da salvação eterna. Que Deus te possa abençoar a ti, que Deus me possa abençoar a mim. Amém.